Nossa leitura hoje será no livro de 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler e meditar nos versos de 1 a 9. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor ouviu. Pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram, de novo, em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído, e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos, até aqui vamos orar. Senhor Deus, temos diante de nós, e acabamos de ler, um trecho da Tua Palavra, que cremos, Senhor Deus, ser inspirada pelo Teu Santo Espírito, que registra, Senhor Deus, a história do Teu povo, que revela, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua glória e também os Teus pesares a respeito dos pecados do Teu povo. E agora, Senhor Deus, suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, na medida em que formos elucidando, tratando sobre esses escritos. Que não sejam, Senhor Deus, vontades humanas impostas aqui, mas que a Tua vontade prevaleça sobre nós, de modo que tudo que viermos a entender e assimilar seja para a glória do Senhor, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Teu Evangelho. Edifica, Senhor Deus, a igreja, eu te peço, nessa noite, e faça uso da minha vida. No nome de Jesus eu oro, agradecido, amém. Irmãos, esse texto que nós lemos agora é uma narrativa, e como é descrito no Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. Só que apesar de toda a Escritura ser inspirada por Deus, as Escrituras não são iguais, na sua natureza e no seu propósito. De narrativas, a gente não pode dizer que aqui existe uma doutrina ou uma profecia, é uma descrição de um momento histórico, e a descrição que é feita aqui, ela é posterior ao acontecido. Viveu esse rei Jeoacás, e anos depois, historiadores de Israel, então, registraram os acontecimentos durante aquele reinado. E se nós prestarmos bastante atenção no que nós lemos, não tem grande coisa a ser registrada a respeito dos atos desse rei. É um trecho, porém, então, das Escrituras, apesar de ser palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que é bastante árida, é seca. Não tem coisas boas sendo ditas aqui. Sobre um rei de quem os escritores bíblicos que registraram esses fatos históricos não tinham quase nada a ser dito. Joacás beira então a irrelevância, deixando um legado de decadência, a não ser um único senão, o breve registro de que ele orou ao Senhor. Então aqui temos a biografia de alguém que a Bíblia nos faz pensar desprezível. A história de Jeoacás. Ele é herdeiro de uma história que é decadente. Ele é mero continuador
do declínio de toda uma história de Israel. A história de Israel no Antigo Testamento parece atestar que existe a impossibilidade de o reino de Deus pertencer a esse mundo. Conforme disse o próprio Senhor Jesus Cristo, está registrado em João 18:36, quando ele estava diante de Pilatos, sendo julgado, prestes a ser condenado, crucificado, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então a história de Israel escancara para nós o fato de que parece ser impossível o reino de Deus ser uma realidade nesse mundo. E então, lendo a história de Israel, lendo a história de Jeoacás, eu me perguntei, ora, a história de Israel foi uma história promovida pelo próprio Deus. Deus chamou o povo de Israel para ser um povo de propriedade exclusiva sua. Ele conduziu a Israel ao longo da história, e na história do Antigo Testamento tem a progressão da história da revelação de Deus, da sua lei, da sua vontade, da redenção. Vimos, por exemplo, que já na peregrinação do deserto, sob Moisés, o povo conhecedor do Senhor persistia em invariável rebelião, mesmo tendo visto a glória de Deus, mesmo tendo visto grandes sinais. Hoje, agora, foi lido a respeito de quando Deus deu os mandamentos no Sinai para Moisés. O povo testemunhou grandezas e persistiu em rebelião. Quando, apossados da terra prometida, os israelitas se misturaram às religiões pagãs dos povos vizinhos, coisa advertida pelo Senhor, era proibido a eles fazerem isso. E eles fizeram exatamente o que foi proibido. Se misturaram e absorveram aquelas falsas religiões e trouxeram o culto daqueles falsos deuses para dentro de Israel, se rebelando persistentemente contra o Senhor, numa espiral de perdição, apesar dos vários juízes que Deus levantava em Israel para advertir o povo dos seus pecados. Com a consolidação do reino de Israel, Saul, o primeiro rei, pecou e apostatou. O segundo rei, Davi, amado, que a Bíblia celebra Davi, homem com coração segundo Deus, também pecou e maculou toda a sua descendência. Salomão, apesar de celebrado por sua sabedoria, também importou falsos deuses para dentro do seu reinado, para agradar os reinados aliados, visando prosperidade, e assim contaminou o seu povo com a idolatria. Depois dele, o reino foi dividido. As Escrituras, então, tomam o personagem Jeroboão, que é citado no texto que nós lemos aqui, como modelo de pervertedor de Israel. Sendo o rei do Israel do Norte, com sede em Samaria, ele simplesmente inventou um novo tipo de religião, mais ou menos baseada na religião original, a mosaica. Ele se rendeu ele trouxe a idolatria dos povos vizinhos para agradar o seu povo. Ele criou uma nova sede do culto em Samaria, estabeleceu uma nova classe sacerdotal ilegítima, criou uma outra religião, mais ou menos parecida e baseada na verdadeira. E com isso, então, ele tinha o pretexto de unificar o povo sob o seu domínio e agradá-lo, diminuindo então as chances de que aquelas pessoas sob o seu comando em Israel do Norte, com sede em Samaria, pulassem a cerca para o reino rival, Judá, com sede em Jerusalém, a sede legítima de culto. Então, Jeroboão fez algo terrível. Ele passou a manipular a religião como se fosse um instrumento do poder dos políticos. A religião manipulável, para manipular os corações das pessoas, manipular os caminhos das pessoas, cativar as pessoas de acordo com os interesses espúrios, políticos, quaisquer que sejam, do seu governante. Jeroboão, então, foi um mestre nesse tipo de prática. Corrompeu, então, assim, a fé, e essa prática é uma prática que é muitíssimo comum na nossa época, que nós vemos nos nossos tempos. A esperteza de religiosos, de falsos profetas, que usam da palavra de Deus, do nome de Jesus,
usam das Escrituras para manipular pessoas, não para que as pessoas sigam ao Senhor, mas que as pessoas sigam essas pessoas e atendam aos seus interesses. E a minha pergunta, então, lendo, para nós chegarmos aqui em Jeoacás, é: como isso pôde ser possível? Deus é o Senhor de Israel. Deus conduziu Israel. Como isso pôde ser possível? Será que Deus falhou no seu empreendimento de conduzir um povo que lhe pertencia? E esse povo o tempo todo fracassava, se rebelava. E Israel, conforme nós lemos, mencionei a fala de Jesus: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam para mim, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Chama muita atenção o fato de Jesus falar para que não fosse entregue aos judeus. Judeu é o povo da aliança. Foi nas mãos dos judeus, o povo da aliança, que o Senhor Jesus Cristo foi morto, foi crucificado. O progresso da história de Israel, o povo da aliança, foi tão maculado pelo pecado, a ponto de o próprio povo da aliança ser aquele que vai matar o seu Messias, não reconhecendo ele como Senhor, tratando-o como inimigo. A verdade de Deus, o conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, foi de tal modo pervertido, que aquele povo que conhecia a lei de Deus, usou a lei de Deus contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, contra a manifestação máxima da verdade de Deus nesse mundo, na nossa época. E como isso pôde ser possível? A história de Israel repete o tempo todo a história do Éden. Deus estabeleceu leis, estabeleceu parâmetros, desde o Éden. E eventualmente, Ele interfere na sua criação. Ele se manifesta, Ele faz sinais, faz prodígios, Ele se faz conhecido. Só que isso não acontece o tempo todo. Via de regra, as pessoas estão entregues à sua própria consciência. Elas receberam a lei, e elas estão sujeitas à sua consciência, de elas, por causa da lei gravada nos seus corações, terem que continuar sendo fiéis e seguirem ao Senhor, não por força de eventos que acontecem na natureza, de milagres e de sinais, mas simplesmente por consciência, por fé. E aí que está o problema. Nesse momento, a consciência se mostra concupiscência da carne. O pecado continua estando dentro das pessoas. E quando as pessoas, no geral, estão por conta própria, mesmo tendo conhecimento da lei, elas se voltam contra a lei. E é assim que aconteceu ao longo da história de Israel. No caso aqui, Jeroboão, a gente pode perceber o primeiro ponto: o poder corrompe. E uma vez corrompido o governo, o rei, o seu povo também vai se corromper. Não é uma possibilidade, não é uma ameaça, é coisa certa. Uma vez que um governo se corrompe, o povo vai se corromper. E como se corrompe um governante, uma nação? Pervertendo a lei de Deus e manipulando a religião como instrumento de poder sobre outras pessoas. O mal que se estabeleceu em Israel surgiu da rebelião objetiva contra o Senhor Deus. Presta atenção no começo do segundo verso. E fez o que era mal perante o Senhor. Jeoacás, ele não fez o que era mal perante os homens. Não foram as pessoas do seu reino, os seus súditos, os seus concidadãos, que foram os ofendidos com os atos de Jeoacás. Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor. Onde começa o mal? A fonte do mal que degenera tanto o governo como também todo o povo
da decadência, das mazelas consequentes desses atos todos, não está nos atos de pessoas contra pessoas, mas está na apostasia, na recusa da fé, no desprezo deliberado contra o Senhor. Porque quando um governante decide, um líder religioso, quando alguém que lidera sobre outros, no caso aqui um rei, decide manipular a religião para manipular as pessoas, aquilo não é um ato contra pessoas, é um ato de rebelião contra Deus. E aí então, o instinto humano, que é satânico, pecaminoso, inclinado para o pecado, de tomar para si o trono de Deus, a tentativa vã e estúpida, porque ninguém jamais vai conseguir fazer isso, de reduzir o Todo-Poderoso como se ele pudesse ser usado como uma marionete nas mãos das pessoas. Como se então esse líder pudesse usar Deus como algo manipulável, como coisa, como marionete, transformar o Deus Todo-Poderoso num ídolo. Só que tem um problema: a verdade de Deus não está nas nossas proposições, a verdade de Deus não é aquilo que você entende a respeito. A verdade de Deus subsiste independentemente de nós a reconhecermos ou a aceitarmos. E Deus não se submete às deturpações que nós podemos ter a respeito da sua verdade. Se nós temos uma impressão errada, uma opinião equivocada, se nós distorcemos quem Deus é e a sua palavra e a sua justiça, Deus jamais vai se submeter às nossas distorções, porque essas distorções são criações de ídolos. Deus não se submete, porque a verdade dele não depende daquilo que nós pensamos, ela está além disso. Cabe a nós nos submetermos a essas verdades, compreendermos as verdades sobre o Senhor, que a palavra dele revela para nós. E então, o texto toma Jeroboão como um modelo, porque Jeoacás andou nos caminhos de Jeroboão. O mal que foi semeado por Jeroboão, que ele germinou, então floresceu e frutificou. Ao longo de muitas gerações de reis, de séculos, a rebelião se tornou em modelo de governo de Israel. E 10 ou 11 gerações depois, em Jeoacás, chegamos então ao reinado desse homem. Um rei que viu sua geração colher os amargos frutos plantados ao longo de muitos anos de rebelião, e que mesmo assim reproduziu o modelo mau dos seus antecessores. Então Jeoacás, ele é ao mesmo tempo tanto vítima de um trabalho que foi feito antes dele, um trabalho de distorção ao longo de muitos anos, como também passou a ser responsável por esses erros, porque ele reproduziu esses erros, ele perseverou nesses caminhos. Aqui então fica uma lição já. Não existe aos olhos de Deus alguém que seja vítima de uma apostasia generalizada. Uma vez que a revelação de Deus, ela é o tempo todo proclamada a toda a criação e em todos os lugares. Uma vez que no nosso caso, o Evangelho está disponível à nossa geração, à nossa época, à nossa cultura. Não é possível admitir que existam pessoas que sejam meramente vítimas do erro, daquilo que mentem a respeito de Deus. Todos somos igualmente responsáveis pela nossa fidelidade ao Senhor. Você não é vítima, você não pode ser manipulado pelos erros de ninguém, uma vez que Deus te é acessível. Você não pode ser considerado alguém que simplesmente foi manipulado por alguém, uma vez que por meio da morte de Cristo, o véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo, e você tem total livre acesso ao Deus que se revela por meio das Escrituras à igreja e através da igreja. Você não é vítima de quando mentiram para você em nome de Cristo, quando distorceram a palavra de Deus para você. Você não é vítima quando você dá ouvidos aos falsos profetas nas televisões, nas rádios e seja lá onde for. Porque a verdade de Deus, ela está escancarada para todos. Não somos vítimas. E daqui então vai ser construída uma outra coisa. Se nós não somos vítimas, o que nós somos e o que nós devemos ser.
Todos nós somos definidos pelo que nós fazemos. Paulo, em Gálatas 6,7, nos adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Presta atenção, irmãos, de Deus não se zomba. Quando alguém diz, porque o texto diz, pois aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher, ele vai ceifar. Quando alguém diz que é vítima, que colhe algo plantado por outro, Deus tem isso como escárnio. Porque aquilo que foi semeado de mal antes de você, a corrupção semeada desde Jeroboão e que chegou até Jeoacás, Jeoacás poderia muito bem ter rompido com esse ciclo por meio da fidelidade. E ele preferiu não romper. Se você herdou uma série de injustiças porque distorceram as coisas antes de você, daqui para frente não precisa ser continuado isso. O que você plantar, você vai colher. Você está colhendo aquilo que você plantou. Então, segundo ponto, nós somos definidos definidos por Deus, por aquilo que nós fazemos. O texto diz que Jeoacás reinou por 17 anos. E o texto define quem Jeoacás é. Que ele fez o que era mal perante o Senhor. Note, perante quem esse rei fez o que era mal. Não é o conceito dos súditos ou concidadãos que definiam ele como mal. Pode até ser que esses monarcas, como Jeoacás, fossem populares, porque eles patrocinavam as crendices populares que eram tão estimadas pelo povo. Puxa vida, abriu uma nova lojinha de deuses ali. Ele agradou meu coração, porque a santinha do meu coração está sendo servida, sendo vendida naquele lugar. Feriado nacional da santa. Poxa, esse Deus, esse rei é muito legal, ele entende os sentimentos do povo. Pode ser que no conceito das pessoas, esse rei era muito legal, elogiável. O problema é que no conceito do Senhor que Jeoacás é mau. E é Deus quem sonda corações, e é diante dele que ninguém pode se esconder. Ele é o soberano e perfeito juiz. E é Deus quem definiu Jeoacás é mau. Para o Senhor, mau é aquele que se rebela, o infiel, o insurgente. Não importa se a multidão aplaude. Não importa se está todo mundo dizendo que aquilo é bom. Não importa se tem aprovação nacional. Não importa se ganha muito dinheiro, tem muito prestígio, se comprou um canal de televisão. Não importa se construiu um templo de Salomão. Não importa. Isso é lixo. É o Senhor que define, é mal, é errado, é perversão. Não são as pessoas que têm credibilidade ou autoridade para definir se algo é bom ou não perante o Senhor. É o próprio Senhor que faz isso, e Ele faz isso fazendo uso da sua palavra que está escancarada para todos nós. Quais foram as ações pecaminosas do rei? O texto diz que ele andou nos pecados de Jeroboão, no verso... acho que 2, no final verso 2. As decisões do rei de implementar a idolatria corromperam o povo. O coração humano, por si só, já é uma fábrica de ídolos. Todos somos inclinados a venerar coisas diversas, a substituir a devoção que somente ao Senhor é devida por qualquer tipo de coisa. Desde falsos deuses, forças espirituais, demônios, dinheiro, ambições, adorar a nós mesmos ou outras pessoas. Essa inclinação natural encontra um terreno muito fértil quando os poderes desse mundo estimulam e potencializam essa loucura. Crenças falsas que são transformadas em valores culturais nacionais, construções de santuários para peregrinações, dias separados para devoções e celebrações de ídolos, e invocar falsas divindades nacionais com anuência de governantes. A idolatria nunca vem sozinha. Da quebra dos mandamentos, de se cultuar exclusivamente ao Senhor,
e também da quebra, da proibição de se fabricar falsos deuses, as demais leis do Senhor também são progressivamente quebradas. Ao macularem a devoção ao Senhor, todo senso de bem e de verdade também são maculados. O referencial de verdade se perde. A justiça será pervertida. As noções de valor ao próximo também se perverterão. A autoimagem humana também vai ser deteriorada. É por isso que Romanos descreve, no seu primeiro capítulo, com tantos detalhes, os frutos da adoração de falsos deuses, da idolatria. A ponto até mesmo da noção humana que as pessoas têm a seu próprio respeito, da sua sexualidade, serem pervertidas. Tudo consequência da perda do principal referencial de quem é Deus. Perca esse referencial e todo o resto vai ser pervertido também. Deus e a sua verdade jamais são mudados ou pervertidos. Só que as percepções das pessoas sobre isso podem ser mudadas. As pessoas podem atribuir a Deus coisas que não dizem respeito a Ele. As pessoas podem excluir de Deus as noções a respeito de muitos dos seus atributos. As pessoas, todos nós, temos uma inclinação desesperadamente corrupta para reduzir Deus a mero ídolo. E é isso que Jeoacás fez, é isso que Jeoacás patrocinou, é isso que Jeoacás produziu e multiplicou em Israel durante os seus 17 anos de reinado. Só que Deus sempre agirá e distinguirá o seu povo. O verso 3 diz: por isso se acendeu a ira do Senhor. O texto não está se referindo a um povo perdido qualquer. Ele está se referindo ao povo de Israel. Embora sejam citados os Círios, os dois reis Círios aqui, o texto se refere ao povo da aliança. E olha, é um texto de juízo não sobre os Círios, é um texto de juízo sobre o povo da aliança, sobre Israel. Que povo da aliança, Israel, apesar de ser propriedade exclusiva do Senhor, foi se apostatando. Refere-se, portanto, a Israel, a Judá e também à igreja. O pecado sempre tem graves consequências. Por que aqui a gente pode dizer que se refere à igreja? Porque o texto está se referindo à apostasia gradual sobre o povo de Deus. As consequências de uma apostasia gradual: só pode se apostatar, só pode se desviar quem um dia foi do caminho, quem um dia conheceu, porque os outros não podem se apostatar, uma vez que não estão no caminho, nunca foram povo da aliança. Só que diante dos pecados aqui descritos em Israel, a gente percebe no verso 3 então: por isso se acendeu a ira do Senhor, que Deus nunca é inerte. Deus não olha para a situação de uma forma como se Ele não tivesse nada a ver com aquilo, impassível, distante. É povo dele, Ele age. E isso pode ser um grande problema. No tempo oportuno, Ele manifesta sua ira santa, mas sempre é propício a demonstrar misericórdia, mesmo diante de um pedido de clemência falho, como foi a oração no verso 4 do rei Jeoacás. Quando eles estavam cativos sobre a Síria, sofrendo, humilhados, o texto no verso 4 diz que então Jeoacás orou ao Senhor. Ele fez súplicas diante do Senhor e o Senhor o ouviu. Não é com os sírios que o Senhor tem aliança. Deus não tem negócios com os sírios. Deus tem uma aliança com Israel. Quanto aos sírios, como qualquer povo ímpio, eles estão permanentemente sob juízo.
É com o povo de Israel então que Deus tem aliança. Da parte dos sírios, naquela época, tudo o que eles podiam fazer era pecado. Tudo, qualquer coisa que um povo que não foi resgatado pela graça de Deus, qualquer coisa que qualquer pessoa não salva faça, reflete o que ela é, reflete o seu pecado. Tudo é maculado pelo pecado. Não existe exceção aqui. Nada neles podia refletir a graça que da aliança de Deus com seu povo emana. Contudo, seu povo particular, que é Israel, naquele contexto era apenas Israel, tinha que ser disciplinado, tinha que ser tratado. Afinal, os propósitos do Senhor ainda estavam e ainda estão em curso. É desse povo particular que viria o Messias aproximadamente 800 anos depois. Os planos de Deus não se frustram, não tem como ser frustrado, apesar de todo o povo ter apostatado, apesar da multidão de pecados dessa gente toda, apesar de Jeoacás ter patrocinado ainda mais a apostasia que estava em curso. E para isso, o Senhor Deus, que é soberano em toda a sua criação, faz uso de um povo que é réprobo, faz uso dos ímpios, que apesar de não ter aliança redentiva com Ele, ainda assim pertence ao Senhor. Existe aqui uma distinção. Deus tem aliança com Israel. O povo de Israel é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas os sírios também pertencem ao Senhor. Qualquer pagão pertence ao Senhor. Qualquer pecador pertence ao Senhor. Não interessa se tal pessoa adora um falso Deus. O inferno pertence ao Senhor. Nada escapa dos domínios do Senhor. Deus não precisa ter o consentimento do rei Ciro, um idólatra, um perverso, para usar o rei Ciro. Deus não precisa do consentimento do rei de Egito, Faraó, para usar, endurecer e amolecer o coração de Faraó, como e quando ele bem entender. Deus não precisa, nós oramos hoje pelos governos do nosso país, por pessoas que estão totalmente tomadas pela perversão, pelo pecado, pela corrupção. Deus não precisa do consentimento deles para transformá-los, para derrubá-los, para quebrar os dentes deles, para humilhá-los. Deus não precisa do consentimento de ninguém e de nada. Ele é Deus. E Ele faz uso de tudo que lhe pertence como lhe apraz. Mas a Escritura nos dá bons indícios de como Ele usa, porque Ele tem propósitos de forma diferenciada com um povo, o povo da aliança. Então Ele vai usar as coisas no derredor, mesmo coisas maiores, para lidar com o seu povo de propriedade particular. Deus pode transtornar todo um país, se Ele quiser, para lidar com o seu povo eleito. Esse é o seu objetivo principal. Para fazer com que a igreja desperte da sua sonolência. Esse é o seu objetivo principal. Para fazer com que os eleitos que não dão ouvidos ao Evangelho, porque estão com o coração endurecidos, sejam esmagados pela poderosa mão do Senhor, para que Ele no tempo oportuno os levante à sua presença. Ele faz e fará isso. A história está nas mãos do Senhor. E Ele faz uso de coisas grandes e pequenas, momentos agradáveis e terríveis, para conduzir o seu povo destinado para a sua glória. E para abater os ímpios, e isso também é para a sua glória. Porque tanto na salvação de uns, como na condenação dos outros, os atributos de Deus são revelados, tanto no amor, de quando Ele manifesta o seu perdão, regenerando pecadores, atribuindo a eles o seu perdão, como também estabelecendo o juízo, condenando outros tantos ao inferno. Não existe como Deus não ser glorificado no andamento da história, e a história está em curso, a história estava em curso, e Deus usa os meios que estão à disposição. E quais são os meios? Todos. Tudo lhe pertence. Então Deus usa os sírios para castigar seu amado Israel, dominando através de um povo que era inimigo, dominando Israel através dos sírios.
Porque para Deus é muito pior a degradação espiritual e moral de Israel do que permitir que aquele povo passasse por um bom tempo de humilhação sob um povo inimigo. Pior para Deus é a infidelidade do seu povo, do que eventualmente o seu povo ter que passar fome. Pior para Deus é o seu próprio povo esquecer da lei, esquecer do Senhor, do seu Salvador, do que eventualmente nós termos que passar por uma terrível turbulência. Então, a degradação espiritual e moral é consequência do pecado de Israel, mas a dominação síria é uma punição imposta por Deus para fazer com que Israel cumpra os seus propósitos. Sim, Deus age inclusive nos seus inimigos e os usa quando e como Ele quer. Note aqui, irmãos, mais uma coisa. A igreja, ou Israel, o povo da aliança, não é vítima, jamais, de forças hostis, de inimigos maiores, da opressão de governantes. Você está nas mãos de quem tem domínio sobre todas essas forças. Então, diante de Deus, diante dessa realidade, nós devemos estar sempre humilhados. Sob Joacás, foram 17 anos de humilhação, de vergonha e de dominação síria. O antigo exército, que antes era imponente dos israelitas, agora tem apenas 50 cavaleiros para míseros 10 carros. Todo o exército de Israel se resumia a 10 carros, 50 cavaleiros e 1.000 homens a pé, 10.000 homens a pé. Só que a maneira como isso é descrito no texto, ressalta a decadência do exército. O exército foi reduzido à função de calcar os pés dos sírios, meros vassalos, preparadores dos caminhos de quem os subjugava. No final do verso 7, diz que os havia destruído e feito como pó, trilhando-os, ou reduzido a pó, ou então reduzidos à função de calcar os pés dos sírios. O que aconteceu aqui? A glória de Israel foi totalmente reduzida à humilhação. A função daquele exército era preparar caminho para o exército dos sírios. Era ir à frente na batalha para morrer como peão de guerra. Era a humilhação necessária. Mas foi dessa humilhação que Jeoacás, em meio à humilhação, ele recobrou alguma consciência, não toda a consciência, alguma consciência. E lembrou-se, ainda que fracamente, do Senhor Deus de Israel. E o texto diz que ele fez ao Senhor súplicas diante do Senhor. A descrição do verso 4, de que o Senhor ouviu, pois viu a opressão de Israel, faz-nos lembrar da narrativa do Êxodo, que os profetas tão insistentemente apregoavam para que o povo nunca se esquecesse. Lembra do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Tão persistentemente os profetas conclamavam o povo a manter-se, lembrando dessa verdade. E a maneira como o texto diz que no meio da aflição, então Jeoacás orou ao Senhor e fez-lhe súplicas, e então Deus atentou para a opressão, Deus viu a opressão de Israel. A maneira como está escrito nos faz referência direta àquele evento do Egito, do Êxodo. A libertação operada por Deus, lá no Êxodo, era definidora da identidade daquele povo. Aquilo fazia parte da formação do povo. Foi o povo que Deus resgatou do domínio de Faraó, com poderosa mão e poderosos feitos. Isso definia quem os israelitas eram. E agora, então, nesses últimos acontecimentos, eles são forçados a lembrar daquilo, porque eles estão de novo passando por aquele tipo de situação de domínio. E eles deveriam, então, se manter fiéis ao seu libertador e Senhor. Aqui, sob a Síria, vemos Israel lembrar-se, ainda que à força,
do mau cativeiro e da libertação operada pelo Senhor, quando Deus então ouve súplicas do seu povo. Parecia que a única coisa que precisava ser feita é: supliquem, voltem a buscar ao Senhor. É como se tivesse o tempo todo a mensagem aqui sendo reforçada: o Senhor é o Senhor deles, o Senhor está disponível, o Senhor tem seus ouvidos atentos à oração do seu povo. Vocês esqueceram do Senhor, mas Ele está atento para ouvi-los. Vocês estão muito cativos, devotando-se a falsos deuses, mas o Senhor quer ouvi-los. O pior dos cativeiros é o do pecado que leva o povo de Deus à apostasia, na troca que Israel fez do Senhor por ídolos. Não é o domínio sobre os sírios a pior das coisas. A pior das coisas foi o fato deles terem perdido a fé. Foi o fato deles terem perdido a sua fidelidade à palavra de Deus. Foi o fato deles terem trocado Deus por qualquer outra coisa. E a verdadeira liberdade começa quando o povo se coloca diante do Senhor em oração e súplica. Aqui é o primeiro passo: oração e súplica. Isso te coloca no teu devido lugar de suplicante. Ainda que Deus não seja plenamente conhecido, porque eles tinham perdido as noções de quem Deus era, porque foram muitos anos direcionados a falsos deuses, então eles já não tinham mais tanto conhecimento a respeito do Senhor, porque a apostasia tomou conta das suas consciências e daquilo que eles sabiam, mas o que era esperado deles era que eles simplesmente buscassem ao Senhor. Então a verdadeira liberdade começa quando o povo se coloca diante do Senhor em oração e súplica, reconhecendo o seu senhorio para salvar. E aí o texto mostra um Salvador anônimo, no verso 5. Então o Senhor deu um Salvador, verso 5. Também que pode ser traduzido como libertador. E aqui, nós de uma tradição reformada, podemos ser tentados a fazer uma conexão com a figura do Senhor Jesus Cristo. Uma pré-figura messiânica, só que nesse caso, esse personagem não cumpre esses requisitos. O texto inspirado aqui não descreve quem é esse libertador, mantendo-o no anonimato. Para tentar conhecer quem foi essa pessoa, esse libertador, são necessários fazer esforços que são bastante imprecisos na nossa tentativa de reconstruir a história do que aconteceu aqui. Uma vez que o texto não diz, a gente tem que buscar outras fontes. E muito provavelmente esse libertador foi o rei da Assíria, que se levantou em guerra contra o rei da Síria. E então, com o levante, essa peleja de um povo adversário, o rei da Síria, é fácil de confundir, só a diferença do A no começo, ele ficou muito ocupado com uma guerra com alguém realmente ameaçador, e por conta disso não deu as devidas atenções para Israel. Israel é um vassalo, é muito pequeno, não vale muito, não tem que dar tanto esforço, tanta atenção para esse povo. Então, por conta do levante de um povo inimigo maior, os assírios, os sírios então liberaram os israelitas, porque na verdade, para os sírios, os israelitas já não estavam valendo grande coisa. Então aqui a gente pode dizer que esse libertador, de jeito nenhum, ele é uma figura messiânica. Mas mais uma vez a gente percebe, os escritores do texto fazem questão, eles estão conscientes de que um povo pagão ímpio se levantou contra outro povo pagão ímpio, e por causa desse acontecimento, dessa guerra, os israelitas foram liberados. Mas o escritor inspirado trata isso como Deus levantou um libertador. O escritor do texto, o escritor inspirado, olha para os acontecimentos da história, mesmo acontecimentos tão grandes envolvendo nações diferentes, e não trata isso como coisas do acaso. Ele reconhece que Deus move a história, Deus move povos que inclusive o desconhecem. Os povos não precisam nem conhecer, nem ter consciência disso, mas não existe exceção nenhuma. Todos os povos,
todas as culturas, em todas as épocas, estão cumprindo os desígnios de Deus, porque é Deus que é o Senhor da história. Nada está acontecendo por acaso. E no caso aqui, esse mover entre dois povos entrando em guerra, teve como propósito libertar Israel desse cativeiro. Então Deus pode mover coisas grandes pelo seu povo. Deus pode mover coisas muito maiores do que você, por você. Se você for povo da aliança, se você for povo comprado pelo sangue de Cristo. Se você estiver arrolado como aquele a quem Cristo comprou com seu sangue. Deus moverá e move coisas maiores e que às vezes estão fora do nosso alcance, para que os seus desígnios se cumpram, especialmente tendo como objetivo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Então, Jeoacás orou, só que nós constatamos nessa oração de Jeoacás, Deus ouviu, mandou um libertador, Israel foi liberado. Duas coisas. Apesar da tentação de relacionarmos a figura desse misterioso libertador à expectativa messiânica, nesse caso, esse misterioso personagem não preenche tais requisitos. Então, nós temos a obrigação de, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou no Novo Testamento, e os seus apóstolos insistiram nesse ensino, de que todo o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo, nós somos advertidos a jamais fazer uma leitura leviana, tentando a todo custo, torcendo as Escrituras, associar as coisas aleatoriamente, como se tudo encaixasse nele. Nesse caso, não encaixa. Não se refere a uma figura messiânica. E apesar desse relato estar compreendido entre os versos 4 e 6, outra coisa importante, no meio da narrativa, na verdade, trata-se de uma antecipação do final, porque Jeoacás não viu essa liberdade. Jeoacás morreu em cativeiro. Na descrição, na narrativa, faz parecer que veio o libertador e depois Jeoacás foi livre. Não, foi uma antecipação do fim na maneira como o escritor do texto colocou. Jeoacás morreu no cativeiro. Então, irmãos, nem sempre a gente vai ver, apesar que agora essa analogia ela não se encaixa sempre, nem sempre nós vamos ver a resposta de Deus, conforme nós gostaríamos. Muitas vezes ela pode acontecer num momento histórico, em um outro momento, um outro lugar. Jeoacás não desfrutou de tal liberdade. Ponto importante. Sobre arrependimento verdadeiro, lembrem-se que Deus definiu Jeoacás como mau. Jeoacás orou, Deus mandou um libertador, nós já vimos que esse libertador foi levante de um outro reino para lutar contra os sírios, e mesmo assim Jeoacás é mau. Por quê? João Batista em Mateus 3,8 diz, produzi pois frutos dignos de arrependimento. Não vemos na súplica de Jeoacás nenhuma indicação de arrependimento de pecados, até porque no verso 6 é reforçado que toda a idolatria que foi implementada desde Jeroboão, que Jeoacás manteve em Israel e na sua capital Samaria, mesmo depois do cativeiro, eles continuaram nesse pecado. Eles suplicaram que Deus tivesse misericórdia deles por causa do sofrimento. E Deus foi propício, Deus teve misericórdia. Deus os libertou daquele sofrimento. Mas eles não se arrependeram dos pecados que causaram aquele sofrimento. Aqui fica uma verdade que tem um monte de desdobramentos. Quando, por exemplo, há pessoas que buscam a Deus somente porque estão sofrendo, somente porque têm medo, inclusive o medo do inferno. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno, eu quero a salvação.
pessoas que se direcionam e se inclinam para Deus, e aqui a gente pode dizer que na oração de Jeoacás ele se humilhou, ele suplicou, mas ele não se arrependeu. Arrependimento e súplica são duas coisas diferentes. E a verdadeira devoção de alguém que conhece ao Senhor tem que incluir as duas coisas. É verdade que todos devemos nos colocar no nosso devido lugar diante de Deus, e o nosso devido lugar sempre é o lugar da humilhação. Nós temos que reconhecer que nós somos pó diante de alguém que é todo poderoso e que pode transformar todas as coisas, pode fazer com que impossíveis aconteçam. Mas nós estamos diante de alguém que é santo, e nós somos pecadores, e nós temos que reconhecer os nossos pecados, e nos posicionar contra os nossos pecados, e confessá-los diante do Senhor, e abandoná-los. Jeoacás se curvou diante do Senhor, mas os pecados foram mantidos. Então, é muito possível, e aqui a gente vê uma descrição, de que é possível que as pessoas busquem a Deus tão somente por necessidades e interesses. Só que Jeoacás continuou sendo definido como alguém mau. E aqui a gente também percebe que, apesar de Deus ser santo e exigir de todas as pessoas que se arrependam dos seus pecados, isso não é e nunca será condição para Ele ouvir a oração de alguém que humilhado se coloca diante dEle. É possível que um inconverso se prostre diante do Senhor em oração e seja agraciado com a bênção do Senhor. É possível que a igreja seja ministra da graça de Deus e conforte, por exemplo, doentes nos hospitais, que então recebem da graça que a igreja é distribuidora, mas mesmo assim não se arrependam dos seus pecados e não sejam salvos. Simplesmente recebem um bem que é distribuído a todos. A igreja, muitas das pessoas que frequentam as igrejas nunca foram salvas, mas você desfruta de muitas das bênçãos pelo fato de você constantemente estar exposto à graça, à misericórdia, à benignidade de Deus. Você desfruta das suas bênçãos e muitas vezes o texto nos faz concluir que aos olhos de Deus você continua mal. Você está entre o povo, mas não é povo. Você é abençoado, recebe a sua paz, você recebe o alimento diário, você recebe a provisão diária, você desfruta do amor da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, uma graça muito grande, uma bênção que não pode ser medida. Quando você está doente, oram por você, e eventualmente Deus te cura, seja por meio de médicos ou de qualquer tipo de cuidado, mas você nunca se converteu, nunca amou ao Senhor, nunca abandonou seus ídolos, está entre o povo, mas não é povo. E o texto então revela que Jeoacás orou, o povo foi liberto, mas ele é mau, porque os ídolos foram mantidos. Irmãos, estar entre o povo não te faz povo. Na história de Israel, a gente vê que Israel apostatou geral, a ponto de o Senhor Jesus Cristo morrer sob as mãos deles, dos judeus. A salvação não é uma realidade coletiva, nacional. Não existe essa coisa utópica de povo cristão, de sociedade judaico-cristã, de país cristão, de cultura cristã. Isso é um engodo. A salvação é algo pessoal. A igreja, ela é formada por salvos, mas a igreja que as escrituras se referem, não é uma instituição visível. Aliás, ao analisarmos a história de Israel, nós fazemos sim um parâmetro com a história da igreja, e muito frequentemente a igreja, institucionalizada, transformada numa empresa, ela se perdeu faz tempo. Ela é muito mais política do que espiritual.
ela é muito mais carnal do que evangélica. Ela é muito mais preocupada com coisas desse mundo do que com a glória do Senhor. Não é por acaso que civilizações tratadas como cristãs, a Europa inteira, hoje é taxada como pós-cristã. Surgiu uma menina aí, falando pela ONU, que está sendo tratada como uma heroína. Tem uma igreja da Suécia que está querendo considerá-la uma manifestação de Cristo. Irmãos, a apostasia é uma realidade constante. Não existe substituto do Senhor. E o reino de Jesus, do nosso Senhor, não são as coisas que nos encantam nesse mundo. Aplicações. Eu preciso voltar num ponto. No ponto 1, o poder corrompe. Então, diante disso, o que nós devemos fazer? Nade contra a maré. Como aplicar isso na nossa vida? O teu caminho é o de Jesus. Não é o do mundo, é o da cruz. A corrupção do poder no nosso tempo não pode justificar a apatia da igreja no seu ministério como sal da terra e luz do mundo. Ah, não, está tanta coisa tão errada, e a gente cruza os braços, a gente se fecha numa bolha, nós não manifestamos a verdade, nós não colocamos a nossa cara a tapa, nós não anunciamos o Evangelho. Ainda que sejam aceitos termos como país cristão, valores ocidentais, não são essas generalidades que definem o povo de Deus. O pecado é a marca dos povos e das pessoas sem o Evangelho. E um quase cristianismo, algo parecido com o cristianismo, jamais pode ser chamado de cristianismo. Lá em Jeoacás, em Israel, eles mantiveram postes ídolos, referências visuais grandiosas que as pessoas olhavam, eram deuses criados que podiam ser manipulados. E agradavam os sentimentos das pessoas, e as pessoas diziam: uau, o nosso país é um país guardado sobre poderosos deuses. E aí então a gente vê que temos estátuas de Cristos redentores espalhados por aí, que dão a falsa sensação às pessoas de que estamos vivendo num país cristão influenciado por valores cristãos. Poste ídolo. Jamais esse tipo de anomalia pode ser considerado como cristianismo, como evangelho. Jamais o apego a esse tipo de mentira pode ser tratado como fé no Senhor. Aliás, tem um efeito muito positivo em nós termos Cristos redentores e feriados religiosos. Tem uma coisa muito boa com isso. Porque quando formos julgados, não haverá mesmo nenhuma possibilidade de desculpa. Porque as pessoas sabiam que existia um Redentor. As pessoas sabiam que existia a palavra de Deus e que existia evangelho e que o Redentor morreu na cruz. Mas ao invés de seguirem a verdade que estava o tempo todo sendo exposta para elas através de símbolos caídos, elas preferiram se contentar com os símbolos caídos e substituíram a glória de Deus em coisas desprezíveis. Só agravou o juízo. Não pense que sociedade judaico-cristã é algum tipo de alívio para sua condenação. É agravamento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda aplicação, são 5. Todos somos definidos pelo que fazemos. Então o que nós devemos fazer? Agir. Se Deus definiu Jeoacás por aquilo que ele fez, e o que ele fez foi promover a idolatria, e isso fez com que Jeoacás fosse definido por Deus como alguém mau, o que eu devo fazer? Ser missionário do Senhor Jesus no contexto em que eu vivo. Irmão, missionário não é só o pastor. Aliás, pregação não é só o que é feito nesse negócio aqui que chamamos de púlpito e que muita gente idolatra. Pregação é quando você abre a boca e anuncia o Evangelho. Pregação está em todo crente que foi comprado por Cristo, porque tais pessoas receberam a graça de Cristo para ser não somente portadora da sua verdade, mas para ser luz do mundo que põe adiante essa verdade.
O púlpito é necessário, mas a igreja toda agindo como missionário de Cristo é insubstituível. O que fazer? Haja. O que te define aos olhos de Deus? O que você tem feito nesse mundo? Quem você tem sido? Isso aqui é muito fácil, irmão. Aqui é autoexame. Você já conhece o Evangelho. Acabei de dizer que tem muita gente que está na igreja, mas que não é igreja. São frequentadores amigáveis. Entre aspas, esse amigável. Então você já sabe o que deve fazer. Inclusive que deve se arrepender, se não se arrependeu. Inclusive que deve se converter, caso não se converteu. Você sabe o que deve ser feito. O terceiro ponto. Deus sempre agirá e distinguirá o seu povo dos demais. Quanto a isso, o que nós devemos fazer? Se Deus sempre age e distingue o seu povo, eu devo ser fiel no que a providência do Senhor me conduzir. Os escritores desse texto reconheceram que era Deus que fazia todas as coisas acontecerem. Irmãos, não é diferente conosco, não é diferente com a igreja, não é diferente com a nossa época. Nós estamos vivendo um tempo em que existem diferentes tipos de calamidade, diferentes tipos de situações, boas e ruins, não é diferente. O Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas, conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito. E você não é mero observador da história acontecendo. Você não foi chamado para ser plateia, para ser manipulado por todas essas coisas. Você foi chamado para ser um agente de Cristo nesses contextos todos. Seja fiel. Às vezes, meus irmãos, no texto que nós lemos, os contextos que Deus moveu foram para disciplinar Israel. Irmãos, cedo ou tarde isso vai acontecer conosco. Isso vai acontecer com as igrejas em outros lugares no mundo. De um lado, Deus levantará povos que estão sendo oprimidos, e do outro lado, Deus vai forçar situações em igrejas que estão dormindo, cristãos sonolentos e dispersos, que não estão agindo como deveriam agir. Como portadores do Evangelho, como pessoas que se posicionam contra qualquer tipo de injustiça e de pecado. Como pessoas que se omitem diante da responsabilidade de manifestarem a graça que os salvou por meio da pregação do Evangelho. Você não vive mais para você, se você foi salvo. Você foi salvo para negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo a partir do contexto em que você vive. Sendo médico, sendo sapateiro, sendo pastor, sendo estudante, seja o que for. Nada disso é arbitrário. O Senhor é soberano e sábio e te colocou no contexto em que você deveria estar. E é a partir dele que você deve assumir as suas responsabilidades. Mantenha a humildade e a piedade cristã sempre. Isso te fará distinto nesse mundo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, eu já fui pentecostal. E na igreja pentecostal, essa exaltação era muito deturpada. Sabe quando é que Deus vai exaltar o seu povo? Na glória. Não existe exaltação maior, glorificação maior, do que o dia em que estivermos assentados na mesma mesa do nosso Senhor e Ele retomar aquela ceia e compartilhar conosco. Não existe glória maior do que aquele dia em que nós estivermos juntos com Cristo perante o Pai, recebendo toda a glorificação devida aos atos de Cristo, a quem nós seguimos. Não existe maior glorificação do que ser chamado filho de Deus e ser benquisto da parte dele. Vinde, benditos do meu Pai. Não existe glorificação maior do que essa, então nós precisamos corrigir nossas aspirações.
Porque o nosso tempo tem de tal forma maculado a fé de tantos cristãos, porque a ponto de muitos cristãos não anseiarem mais pela glória, pela salvação, pelo reino de Cristo, que o Senhor mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso não são coisas desse mundo. Nós não estamos mais habituados a ter os nossos olhos e os nossos corações daquilo que Cristo conquistou para nós. Nós estamos poluindo demais o nosso coração e os nossos olhos com as coisas do mundo. Então, nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, porque Ele vai nos exaltar. E é essa a exaltação, é estar com Cristo. E aqui vem uma peneira muito grande. É aqui que vem a diferença de muitos que estão na igreja. Muitos de nós não se contentariam com isso. Muitos de nós não trocariam, como o jovem rico, as riquezas que estão sendo oferecidas e que são possíveis a você, por uma riqueza tão maior, mas que não é agora. É aqui que está a diferença, meus irmãos. Então, vem a última aplicação. Arrependa-se sempre. Quando você pecar, se arrependa e tenha certeza do perdão. Jeoacás perdeu a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Ele perseverou nos pecados. E Israel continuou a tal ponto nos pecados que eles foram depois, mais tarde, os algozes do Senhor. Terrível. Por providência de Deus. Mas Deus usou justamente o seu povo. Terrível, irmãos. Por que nós podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados? É porque você se arrependeu? Até mesmo o teu arrependimento, o meu arrependimento são porcaria, meus irmãos. Nós nunca temos a devida noção de o quanto os nossos pecados são ofensivos diante do Senhor. Nós nos esforçamos para ter um contristamento e nos entristecemos e às vezes choramos quando nós pecamos, e às vezes isso é meio teatral, meio fingido, porque até mesmo o nosso arrependimento é falho, maculado pelos nossos pecados. Você não é perdoado porque você se arrepende, mas o arrependimento é necessário. Você é perdoado porque você era tão incompetente para nós lidarmos com os nossos pecados, que precisou um outro carregar todos eles e pagar por eles na cruz. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João? Lembra que era o batismo do arrependimento. Do que Jesus tinha que se arrepender? Quando ele pecou? Nunca. Mas ali ele já era o Cordeiro de Deus lidando com os nossos pecados. E até mesmo na nossa incapacidade de nós nos arrependermos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi solidário. É mister que se faça. Até mesmo na minha incapacidade de lidar com os meus pecados da forma correta, o nosso Senhor foi lá e se arrependeu no nosso lugar. Tomou o que era tua culpa, teu pecado, como se fosse dele, coisas que ele jamais praticou, para pagar de verdade por eles de uma vez por todas, de uma forma irrevogável. Você não foi perdoado quando você se arrependeu. Você foi perdoado de uma vez por todas, quando Jesus, o nosso Senhor, pagou pelos teus pecados na cruz. E quando você se arrepende, esse arrependimento pálido, fraco, é apenas um ato de devoção diante do Senhor, porque você deve isso a Ele. Quando você pecar, se arrependa, sabendo que até mesmo teu arrependimento é ineficaz para te lavar. Você só foi lavado e perdoado porque Jesus Cristo teve você em altíssima conta e tomou sobre si os seus pecados e tratou com eles de uma forma eficaz. Então você não é perdoado porque você se arrependeu, você é perdoado porque o Senhor pagou pelos teus pecados. E isso é suficiente para você saber que quando você peca e se arrepende, você foi perdoado. Não é porque você se arrependeu, é porque eles foram pagos, cada pecado. Então nossa relação com Deus deve ser sempre uma relação de gratidão, em que nós nos colocamos no nosso devido lugar,
E o nosso devido lugar sempre, sempre, sempre será de auto-humilhação perante Cristo e profunda gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. E eu quero aproveitar a pregação que fala de governo, corrupção no governo, pecados nacionais, corrupção tomando conta de povos inteiros, e uma última aplicação. O que fazer então, nós, Igreja do Senhor, a respeito dos governantes maus, como por exemplo Jeoacás, ou como nossos governos? A corrupção se estabelecendo e se propagando de uma forma que multiplica e o mal se transforma em normal. A injustiça passa a ser tratada como justiça. Aliás, a justiça é só um joguinho que é manipulado pelas regras, porque na verdade o que eles querem é que a justiça não se cumpra. O que a igreja deve fazer? Deve ficar assistindo de camarote? Nós estamos como pessoas passivas na história. Fazemos bem em orar pelos nossos governantes. Fazemos bem em rogar a Deus pela misericórdia. Mas, meus irmãos, nem sempre basta a gente ficar simplesmente suplicando por misericórdia. Às vezes a gente tem que querer que os dentes deles se quebrem. Às vezes a gente tem que se posicionar como profetas, que anunciam um juízo que recairá sobre eles, e nem sempre apenas como anunciantes de juízo, como quem invoca tal juízo. Salmo 58, por exemplo, para a gente terminar. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens, longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. E aqui vem a nossa oração. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas que se escoam, e as dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como aborto de mulher, não vejam nunca o sol, como espinheiros antes, que vossas panelas sintam deles o calor. Todos os verdes, como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. Irmãos, a igreja jamais deve apoiar qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de corrupção. Quando você vê aqueles falsos pastores envolvidos em política, apoiando todo tipo de corrupção, e pior, muitas vezes sendo eles mesmos os participantes e mentores dessas coisas todas, olhe para isso com grande repulsa. Você está vendo um falso profeta, um falso cristão, um inimigo deliberado de Cristo. E o texto como esse que nós lemos aqui mostra o que os piedosos da época de Jeoarão deveriam ter feito. Posicione-se contra. Seja alguém que se posiciona a respeito da justiça do Evangelho, declarando que o pecado não pode ser admitido, declarando e se posicionando contra todo tipo de impiedade e de injustiça. Não apoie tais coisas. Não seja alguém que patrocina o mal que se estabelece. Você foi colocado nesse mundo para ser um luzeiro que mostra para todos ao teu redor o que é certo. E mostrar o que é certo jamais será se submeter ao mau governante.
Muitas vezes eles deverão ser resistidos, e nós lemos nas Escrituras muitas vezes homens levantados por Deus para confrontar maus líderes, maus reis, maus juízes, e muitas vezes esses que Deus levantou foram mortos por causa dos seus ofícios e por causa dos seus ministérios. Não os apoie, não trate a igreja do Senhor Jesus Cristo como um instrumento político, não faça parte de tais coisas, não reduza o nome e a palavra do Senhor Jesus Cristo a um escárnio. Ele jamais faria parte desse tipo de coisa, e é teu dever, nosso dever, não fazer parte desse tipo de coisa. Se tivermos que perder a cabeça como João Batista o fez, perca, mas jamais negue o teu Senhor. E que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da sua igreja. Amém.